A lição de hoje é a lição de número 9. Na semana passada nós falamos de um assunto muito importante. Eu achei interessante como foi colocado a ordem das lições. O que a gente falou na semana passada? Qual foi o tema da lição da semana passada? Juninho. Paz. Olha como é interessante, né, Jevinho? Primeiro a gente ouve de paz, para então nós podemos ouvir sobre pazes. Se vocês me permitem o trocadilho, né? Pais e filhos. Olha que interessante. Então, antes de começarmos a falar de um relacionamento familiar, nós ouvimos sobre as promessas pertinentes à paz. E aqui eu deixei 3 pontos, e como eu sugiro ao professor, e eu achei alguns pontos aqui interessantes. Então, professor, minha dica habitual para que você faça uso durante a classe é relembre o assunto da aula passada, pergunte se algum ponto ficou melhor, né? Agora estou dando para ouvir melhor. Pergunte se ficou algum ponto a ser esclarecido, pergunte se ficou algum ponto a ser confirmado, né? Se precisar de ajuda, levante, se analise. E eu anotei aqui que nós aprendemos que a paz no plano divino, isso foi na aula passada, os significados de paz, seu significado sacerdotal, aprendemos que existe uma falsa paz, inclusive ela é mencionada pelo próprio Cristo, e existe uma paz que ela é redentora. E esse tema ele introduziu a aula de hoje, a lição de hoje, que nós vamos ter aí 23 minutos para a gente debatermos um pouco, sugerimos algumas ideias para que em classe seja usado, que é a promessa de pais e filhos. Uma das promessas mais antigas, Juninho, da Bíblia, uma das promessas com maiores referências. Então eu peço que o Senhor conduza o coração do professor, independente da classe, independente da faixa etária. Ah, mas irmão Dila, nas irmãs eu vou ouvir sobre pais e filhos? Sim, nas irmãs a senhora vai ouvir sobre pais e filhos. Tem irmãs que já são avós, tem irmãs que já são bisavós, algumas são recentes avós. Você vai aprender sobre esse relacionamento. Nós vamos aprender que existem várias fases. Vou aprender nos irmãos, irmão Luiz, sobre pais, sobre filiação, vai aprender nos irmãos. Nos irmãos a gente tem uma oportunidade boa. Tem muitos irmãos, Sebinho, que foram criados, eu vou dar o exemplo que o irmão Luiz falou em classe, então não é segredo, que foram criados num sistema rígido. E agora eles são pais, agora eles são avós, agora eles são bisavós, e esse sistema rígido precisa ter um ponto de avaliação. Será que eu preciso usar a mesma vara que foi usada comigo? Será que eu preciso usar a mesma rigidez? Será que eu preciso espancar como eu fui espancado para demonstrar amor? Então nós precisamos falar sobre isso. Sabe por quê? A relação de pais e filhos é uma relação que nós aprendemos na Terra para usar sobrenaturalmente. Se você pegar João 17, a oração sacerdotal, Jesus fala de uma relação tão próxima com o Pai que chega a misturar-se. E ele fala assim, olha, quem vê o Filho, vê o Pai. Olha, Pai, quando você estiver fazendo por mim, saiba que é para eles. E quando eles estiverem fazendo por mim, saiba que é para você. É uma mistura. Se você leu o capítulo 17 de João, é uma mistura tão gostosa. Mas eu só posso aplicar os conceitos de filiação divina se eu aprender na Terra. Então precisamos, irmão Luiz, mesmo que na sala dos irmãos, refletirmos sobre isso. Precisamos, irmão Dila, na sala das irmãs, que as irmãs sejam curadas de relações familiares. Jebinho, na classe dos homens, na classe dos jovens, nós precisamos de cura para filhos, Júnior. Tem filhos nossos que eles precisam ser curados por traumas, que de repente a gente nunca teve a oportunidade de expor. Então, que o Senhor dê a maturidade, que o Senhor dê o entendimento para que o professor seja um condutor, não para gerar desconforto, não para gerar perguntas capciosas, não para gerar uma falsa ilusão de satisfação, mas para que Deus cutuque áreas da nossa vida que a gente pode ter achado que elas estavam adormecidas, mas que ainda nos fazem mal. Esse é o propósito de hoje. Por quê? Existem promessas para essa relação. E aqui eu vou tentar ser sucinto, começando o ponto falando, eu brinco, né, que o básico, ele é básico. Pode ser, irmão Gilberto? E o senhor agora, ouvi seu barulho agora. Tudo em paz, tudo bem? Então tá bom. É que o vidro tá na frente. Estou sendo filmado, eu não posso falar isso em voz alta, irmão Luiz. Família é uma criação divina. É um absurdo falar isso? Parece que hoje em dia é. Mas o óbvio precisa ser dito e redito. Quem criou a instituição familiar foi Deus. E deixa eu contar um segredo, até anotei aqui antes. Se vocês me permitem, antes mesmo do sistema eclesiástico. Concordam comigo? Antes mesmo do surgimento da igreja, da instituição igreja, foi criada a instituição família. Então, se vocês tiverem a oportunidade de falar
quem fez a criação, como foi o processo de criação. Gastem um tempo falando isso, porque sim, irmãos, se ela é uma criação, se ela é uma ordenança divina, nós precisamos respeitar como ordenança divina. Pasmem vocês, tem muita gente hoje, talvez na classe dos jovens, pode ser abordado com mais facilidade, que não tem, Juninho, a ambição de ter uma família. Que fala, não, eu quero viver em carreira solo. Deus me criou para ser solo, para que eu viva sozinho. E deixa eu contar o segredo, não foi. Deus não te criou para ser sozinho. Deus te criou de uma família para formar uma família. A única exceção foi o Adão, né? Que foi criado do próprio Deus, mas através de Adão é criado um sistema que nós vivemos até hoje. Pasme, irmão Luiz, temos hoje adultos na nossa geração que não querem mais ser pais, nem mães. Querem ser pais e mães. Eu sei que eu falo isso, eu sou repetitivo, parece que é um sarcasmo, e realmente é, isso não é desconforto falar. Querem ser mães e pais de pet. Eu quero ser mãe e pai de um peixinho. Eu quero cuidar do Nemo. Eu quero cuidar do dog. Eu quero cuidar do cat. Eu quero cuidar de qualquer coisa, mas eu não quero cuidar de um mandamento divino, que são os filhos. Vem, filhinho. Não tenho problema com amor ao animal, irmão Luiz, de jeito nenhum. Cria um gatinho, cria uma vaquinha, esquente uma vaquinha para comer também de vez em quando, esquente um bezerrinho, tome um leitinho, mas a nossa ordenança, o nosso sistema é um sistema de núcleo familiar. O que é o sistema de núcleo familiar? É uma família que constitui para se formar uma nova família. Fala, Bill! Então, primeiro ponto, se você puder gastar um tempo em classe, que é importante, família é sim uma criação divina. Conte seus pontos iniciais. E aí, se ela é uma criação divina, ao longo da humanidade, ao longo do nosso tempo criacional, nós passamos por uma série de desafios. Você concorda comigo que existiam desafios na época de Abraão, que existiam desafios na época de Davi, que existiam desafios na época de Jesus e que continuam existindo desafios hoje? O princípio do desafio pode ser o mesmo, mas o desafio é diferente. Posso te dar uma sugestão de como começar essa aula de uma forma dinâmica, para você não cansar? Minha sugestão é: qual é o maior desafio da família atual? Faça uma lista em classe. Faça um tópico. Olha, na sua opinião, qual que é o maior desafio? Pergunte para os seus alunos. Porque talvez nesse momento seja um momento de cura para eles. Talvez nesse momento ele vai colocar qual que é o desconforto. Na opinião dos irmãos, vamos pegar 3 aqui? Eu vou somar com os que eu coloquei. Na opinião de vocês, quais os 3 maiores desafios? Quem me ajuda? Da família, nós estamos falando sobre promessas de pai e filho, por isso que eu estou usando o termo família, para que a gente conclua com essa promessa que é condicionada. Qual que é o maior desafio da família moderna? Da família que está em 2024? Para quem estiver nos assistindo à frente, 2024. Obrigado. Tá bem? Relacionamento? Relacionamento é uma palavra importante. Primeiro. Segundo, Martinha falou relacionamento. Segundo. Qual que é o maior? Me diga só um. É que relacionamento pegou bastante coisa, né? Maior desafio. Né? Diga. Vai, Juninho, solta esse leão que está dentro aí. Amor. Ó, relacionamento, amor e comunicação? Pode ser, eu concordo. Relacionamento e comunicação estão muito próximos. Mais um para a gente finalizar. Educação. Olha quantas palavras. Posso colocar alguma sugestão? Talvez em classe vocês vão ouvir coisas diferentes. Talvez em classe, quando o professor perguntar, ele vai ouvir. E tenha disso uma oportunidade pastoral. Eu coloquei aqui. Vou colocar para vocês algumas. Primeiro, a terceirização. É um tema que eu sempre que falo a respeito de família, eu trago em pauta. A terceirização familiar é complicada, irmão Gilberto. Terceirização familiar é complicado, irmão Roberto. O que é terceirizar na relação familiar? É quando eu pego uma coisa que é para um e passo para outro. Isso é terceirizar. Concorda? Você falou sobre educação. Educação, irmão Luiz falou sobre educação. Qual que é a maior fonte de educação familiar hoje em dia? É todas menos os pais. Vocês concordam comigo? Hoje, quem educa meu filho? A internet. A escola, os amigos. Eu estou falando de uma forma geral, tá, irmãos? Mas essa responsabilidade não é deles, é minha. Só que aí eu não exerço essa função e aí depois eu quero colher o resultado positivo disso. Eu espero que a internet eduque a minha filha e quando ela muda o comportamento dela, eu falo assim, poxa vida, onde foi que eu errei?
A terceirização é um problema. Essa terceirização até na política, porque não quer mais deixar nem pai nem mãe. Sim, nem os próprios termos, né, que nós queremos usar. É uma situação difícil. Sim. Põe um filho no mundo, você não é mais pai nem mãe. Nem pai nem mãe, é verdade. É a política da época que nós estamos vivendo hoje. Quer ver um outro exemplo de terceirização? Isso. Nós estamos aceitando o que está sendo colocado e nós estamos devolvendo passivamente. Então, deixa eu te contar um segredo. Não aceite terceirizar nada no seu lar. Você quer colher as promessas que vão ser ditas hoje durante a classe? Não aceite terceirizar. E não só a educação, irmão Luiz, se o senhor me permite, mas o relacionamento também, Martinha. Ah, meu filho fala comigo pela internet. Tá aqui, Danilo, a gente trabalha bastante, graças a Deus. Vou trabalhar até meia-noite, 1h da manhã, de segunda a segunda, e eu vou ver meu filho crescer com chamada de vídeo. Ele quiser falar comigo, ele manda uma... Não terceirize o seu tempo. Não terceirize, não só a educação, não terceirize o tempo de qualidade com seus filhos. Não terceirize o tempo de qualidade dentro do seu lar. Não terceirize nada. Saiba das responsabilidades. Uma dificuldade do tempo atual, vou falar algumas aqui, vou acelerar em alguns pontos, mas econômica também é uma dificuldade, concorda? Tá difícil, irmãos. Hoje em dia, para quem estiver assistindo isso para frente, talvez vai estar mais difícil ainda. Mas hoje em dia está muito difícil. A promessa da picanha ficou na promessa. Hoje em dia a gente está comendo picanha que não é picanha, nem a própria carne é carne hoje. Hoje, se você pegar injeção de água, está se colocando muitos processos para que a carne aumente e seu tamanho e o custo fique baixo. Nós não estamos comendo a mesma carne de 10 anos atrás, irmãos. Seja no pasto, seja lá no processo inicial, seja no processo fabril, seja na parte de confecção. A economia também é um desafio para a família. Vamos fazer assim, eu falo o problema e eu falo uma solução? Se a economia é um desafio, a família precisa ter uma economia centralizada, precisa ter uma economia falada. O orçamento familiar precisa ser discutido. Nós estamos no primeiro dia do último mês de 2024, não é isso? Quer exemplo melhor para você planejar o ano de 2025? Ou você vai permitir que o ano de 2025 seja levado mês a mês, como foi 2024, para alguns. Planeje. Olha, em 2025 nós vamos fazer isso. Nosso orçamento é esse. Nós vamos usar isso aqui. Nós vamos andar aqui. Nós vamos fazer dessa forma. Está de acordo? Vamos anotar isso? Vamos dividir essa responsabilidade? Torne o desafio uma oportunidade. Porque a economia hoje em dia é um desses desafios da atual circunstância. Choque geracional. Olha que legal. Outro desafio da família atual. Existe um choque de geração. Minha mãe viveu uma geração que eu não vivi. A gente chama a geração da minha mãe de geração analógica. A minha não é nem a digital. A digital é do meu filho. Eu peguei a transição entre essas gerações. Mas as crianças da atualidade, os meus filhos, filho do Danilo, os menores, eles já nasceram no digital. Então, se eu tenho uns pais, irmão Luiz, que são daquela época antiga, que não pegam celular, que para eles usar o celular é pecado. Eu sou de uma época, irmãos, que ter televisão em casa, no conceito cristão, era pecado. Quem lembra disso? Quem tinha televisão em casa, olha, não vou dar nome para a denominação, mas eu conheço. Quem tinha televisão em casa não podia cear. Ter um aparelho televisor em casa, você não podia participar da Santa Ceia. Agora eu tenho, Juninho, você que cresceu, que nasceu com o celular na mão. Como fica? Olha que choque de geração. Aí eu vou falar para o meu filho, irmão Luiz, que ele está pecando. Peraí, não. Cuidado, o choque geracional pode ser um problema. Tá? Diga, irmão. O rádio também? O senhor da época da rádio, ok. Época MFM. O rádio... Eita, isso é revelador, hein, irmão Luiz? Mas olha como é difícil, Jebinho, olha como é difícil. De repente o Juninho chega pro Jebinho e fala assim, pai, eu quero ser um nômade digital. Jebinho pode nem saber o que é isso. Não é desdenhando do conhecimento do Jebinho, mas essa geração não é dele, não é minha. Ele fala, que filho? Pai, eu quero acordar todo dia 1h, ligar o computador e ganhar dinheiro e dormir 5h. Essa é a geração de hoje, irmão Gilberto. Parece uma mentira, mas não. E posso falar, Jebinho? Talvez ele ganhe mais do que você fazendo isso. Olha que choque de geração. Vou falar para ele que não é de Deus. Vou falar assim, filho, eu vou te ensinar os princípios. Trabalhe sério, trabalhe duro, trabalhe de forma honesta, seja inteligente. Os princípios são os mesmos, mas as ferramentas são diferentes. Muito cuidado para não demonizar o que foi criado por Deus.
O nosso celular precisa ser convertido, irmãos. Deus precisa visitar o nosso celular antes da gente apagar o histórico dele. Antes da gente entrar dentro da igreja, Deus precisa visitar o nosso celular. Isso, geração Z para frente, é uma realidade. Eu não estou questionando o uso do seu celular. Use. Eu estou te direcionando a usar com qualidade, porque nós temos conflitos hoje, desafios que esse celular pode provocar. Choque geracional, mais um, papéis. Papéis, poxa vida, já foi o tempo. Eu estou no ponto 2 de 14. Papéis é uma oportunidade hoje em dia. Tá o pai querendo fazer o papel da mãe. Tá a mãe querendo fazer o papel do pai. Tá o filho querendo fazer o papel do pai. Tá a filha querendo fazer o papel da mãe. Está invertido. Papéis também, hoje em dia, é um desafio para a família contemporânea. E, poxa vida, Daniel, você está falando só do desafio? Sim, porque vocês vão ter oportunidade em classe para falar das promessas, de ser obediente, de viver bem. Eu vou dar alguns exemplos mais para frente, mas se eu inverter o papel, se lá na minha casa quem ditar a regra for o Samuel, nossa, Daniel, que absurdo. O Samuel tem 8 anos de idade, ele dita a regra assim, se eu deixar ele dita a regra, irmão. Se eu deixar a Laura dita a regra. A Laura tudo bem, porque a Laura tem um perfil que a gente já sabe que ela se deixar, assim, ela coloca horário para todo mundo, ela manda no Samuel, ela manda em mim, a Laura tem esse perfil. Mas e o Samuel? Sabe com quantos anos, uma situação minha pontual, o Samuel tentou editar uma regra comigo? Com 2 anos de idade. A primeira situação foi com 2 anos. E a gente não percebe. Isso vai passando. Sabe quando tenta editar a regra, Martinha? Quando eu falo assim, chega, e não chega. Quando eu falo assim, filho, desliga isso aí. Hoje está uma bênção, né? Hoje eu falo desliga, a gente fala desliga, ele desliga. Mas chega um momento em que o filho começa a falar assim, não, peraí, sou eu quem dito a regra. E a gente não percebe como isso acontece, porque os papéis hoje em dia estão invertidos. Hoje em dia, quando você fala um não, você mata. Tem históricos de o não causar suicídio em crianças de 10 a 14 anos de idade. Não pode namorar. Pronto, foi lá e se matou. Estou falando de histórias que aconteceram e são recentes. Nós não sabemos ouvir não, sabe por quê? Porque os papéis são invertidos. Eu acredito num Deus que fala não, por isso eu sou um pai que fala não. Eu estava falando ontem isso para a Cíntia. Minha principal função na minha casa é ser marido da Cíntia. Minha segunda função na minha casa é ser pai dos meus filhos. Falei isso ontem, de verdade. Essa semana eu estou bem preguiçoso, eu não tinha nem lido a revista. E eu falei isso para ela sem ter tido acesso ao conhecimento do que a gente ia falar hoje pela manhã. Sabe por quê? Porque os papéis não podem ser vestidos. Papéis é uma oportunidade, é um desafio atual. Nos papéis, irmão Luiz, a gente tem direitos e deveres. Ah, eu quero só os direitos. Não funciona. Você tem dever. E às vezes o dever não é prazeroso. Às vezes não dá prazer. Se fosse prazeroso, não se chamava dever. Chamaria outra coisa. Né? Conceitos descartáveis. Hoje em dia a gente está descartando uma série de conceitos. Eu não vou para aqui. Amigos. Amigos é uma oportunidade também nesse núcleo. Nós precisamos de amigos, irmãos. O sistema cristão, vir numa igreja congregar, é uma forma de que você tenha amigos. Nós precisamos nos relacionar com pessoas próximas. Nós precisamos fazer do relacionamento com o próximo um relacionamento de amizade. Isso é um desafio para a família. Tem filhos, tem pais que fazem relacionamentos de amizade com quem não devem. E depois reclamam do que acontece. Tem pais que levam pessoas para dentro da sua casa e depois reclamam, poxa vida, nunca imaginei que aquela pessoa fosse fazer, e pontinho, pontinho, pode ser o que for. Cuidado. Os amigos também é uma oportunidade. E por último, e não menos importante, eu vou finalizar com essa questão dos desafios atuais. A dopamina. Se você não sabe o que é isso, é aquela sensação de, que gostoso, que a gente não sabe o que a gente está pensando. O nosso cérebro, ele manda uma série de reações para o nosso corpo quando nós sentimos alguma coisa. Quer ver aonde essa palavra pode ser um problema agora? É quando você está olhando o seu celular, os shorts do YouTube, que duram 30 segundos, e você fica rodando para cima. É quando você está olhando o Instagram e você fica rodando para a direita, nos fios. É quando você está olhando uma rede social e você passa os seus olhos rapidamente sobre alguma coisa e tem uma sensação. E cada vez mais isso se torna viciante. Ao ponto de você falar assim, não sei o que eu estou fazendo. Eu estou no banheiro, mas eu não consigo ficar sem o celular. Eu estou andando e estou mexendo no celular. Eu estou na igreja e estou mexendo no celular. Porque meu cérebro está viciado na dopamina. Eu estou fazendo um momento de almoço em família, no domingão, da macarronada com frango assado, e eu não consigo tirar o celular da mesa. Então deixa eu te contar um segredo. Se a dopamina estiver dominando o seu relacionamento familiar, é um problema atual e pode ser que a gente nem perceba isso.
Se vocês querem ter uma noção, eu não vou dar os dados exatos, mas o processo de dopamina, ele é mais viciante do que o crack. Forte, né? Estamos falando do desafio. Mas, Daniel, cadê a parte onde eu vou viver feliz para sempre? Está lá no final, irmãos. Vocês vão ter tempo de falar de feliz para sempre na sala. Cuidado com o saudosismo. Ponto importante. Sabe aquela história? Ah, na minha época... Hoje em dia está tudo perdido. Na minha época, sim, era uma época boa. Deixa eu te contar um segredo. Seu pai pensou a mesma coisa. O pai dele pensou a mesma coisa. E o pai do pai dele pensou a mesma coisa e eu pararia lá no Adão. Sempre a geração saudosista está errada. A gente sempre pensa assim, no passado era muito bom e agora não presta. E meu filho vai falar a mesma coisa. Ah, no passado era tão bom, agora não presta. Sempre o passado vai ser muito bom. E crente que vive de passado não tem presente. Sua família precisa, para viver as promessas condicionadas da aula de hoje, viver do presente. Ah, mas quando meu filho tinha 5 anos de idade, esquece os 5 anos de idade, tem hoje 40? Viva os 40. Ah, mas minha mãe, quando tinha... Esquece. Hoje ela tem 70, hoje ela precisa de apoio. Hoje ela precisa de uma rede de apoio. Apoie. Ah, mas era tão bom quando ela vivia sozinha, quando ela era autônoma, quando ela fazia. Ah, mas meu neto, assim que nasceu, hoje meu neto tem 10 anos de idade. É o presente, e o presente é o melhor. Pare com os falsos saudosismos. O saudosismo, ele mata, irmãos. A gente fica jogando a memória lá atrás, lá atrás, lá atrás, e nós temos que viver o hoje, pensando no amanhã. O passado, ele tem um momento na nossa história, mas não é para que a gente viva nele. Vamos ler rapidinho? Deuteronômio 6, 3 a 6, e uma outra pessoa, Deuteronômio 5 e o versículo 16. 2 pontos importantes. Eu vou, com a permissão de vocês, passar 5 minutos do tempo para a gente finalizar com um ponto muito importante. Eu não vou correr, vou fazer questão de passar, vou pedir desculpas e tentar ser mais sucinto nas próximas vezes. Deuteronômio 6, do 3 a 6, por favor. Isso. Se demorar para ler, eu vou passar 7 minutos, hein? Tô brincando. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Olha que interessante. Eu tenho um princípio hierárquico. O que é isso? Primeiro lugar, ouça o Senhor. Ame o Senhor. Eu tenho um monte de pais que são excelentes pais. Mas o princípio básico da continuidade das promessas que nós vamos ler hoje é essa hierarquia. Primeiro lugar, o Senhor. Para então eu poder falar do meu filho. Quem achou aí o 5,16? Deuteronômio está na página do lado. 5,16. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias, e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Isso é uma curiosidade, Martinha. Essa passagem já estava escrito antes. Eu estou lendo Deuteronômio. Essa passagem já estava escrita e mencionada antes. O mandamento de honrar pai e mãe já é antigo. Só que aí tem um acréscimo interessante. Quem percebeu o acréscimo dessa passagem para o que foi dito lá no Êxodo? Não, já estava lá. Mas tem uma palavrinha aí que não estava lá no comecinho. Qual que é, Rodrigão? Nossa, eu estava dormindo, Dani. Tadinho, o Rodrigão trabalha de noite. Bem. A palavra é bem. E é um acréscimo colocado e repetido por Paulo lá na frente. Você quer viver bem, irmãos? Honre o seu pai e a sua mãe. A prolongação da vida é uma coisa. Eu viver até os meus 90, 100, 200, 400 anos é uma coisa. Viver isso bem não é igual, Jabinho. Concorda comigo? Tem pessoas que aí tá com 40 e a gente acha que já deu o que tinha que dar. Minha avó tá com 90 e todos, não sei mais quantos, que a gente parou de contar depois de um certo tempo. E ela vive bem. Isso é uma promessa interessante para a gente observar. Olha, que coisa forte. Voltando, né? Se eu puder te dar uma sugestão, pergunte em classe o que é ser pai e o que é ser filho. Em algum momento da sua vida você pode exercer, inclusive, as duas funções simultaneamente. Mas pergunte o que é. Na declaração de fé, eu vou mandar no grupo da escola, assim que eu terminar, eu estou mandando no grupo, nós temos na nossa declaração de fé o que é a paternidade, o que é a filiação.
Nós acreditamos, professamos e difundimos que isso é ser pai, isso é ser filho. É interessante a gente falar disso, Júnior, porque a gente fala assim, meu, eu nunca parei para pensar, velho, o que é ser filho? Quer ver uma outra coisa importante? O que é honrar pai e mãe? Deixa eu contar o segredo. Obedecer está no processo de honrar, mas obedecer, ponto e vírgula, não é honrar. Honrar é uma palavra um pouquinho diferente de obedecer. Quem honra, geralmente obedece. Posso dar uma outra sugestão para vocês? Agora talvez para a classe dos jovens? Até que ponto? Tem um ponto, né, meu irmão, sobre outra lei de obediência bem pontuado. Aí é o caso que o irmão vai falar dos pais. Né? Os pais têm que ter a condição de que o filho honra. Porque senão o filho obedece de parte de Deus, de parte de Deus. E aí, nesse momento que obedece de parte de lei, de parte de chicote, irmão Luiz, aí, para mim, ele não serve o pai pelo respeito, mas pelo medo. Pelo medo. No momento que o filho tem medo do pai ou da mãe, perdeu o respeito. Perdeu o respeito, concordo. No momento em que se tem o medo, perde o respeito. Faz tudo isso que dá. Agora o medo é lei, é punitivo. Eu não vou fazer. Posso ir para outro extremo, para que a gente pegue o mesmo contexto? Olha só que interessante. Fazer por medo é uma ausência de respeito. Eu concordo com a afirmação. Como não fazer não tira as consequências. Existem coisas que, pela Bíblia, eu tenho autorização para desobedecer meu pai e minha mãe. Sabia disso? Só que desobedecer, mesmo que a Bíblia me autorize a desobediência, eu não tiro a consequência dela. Olha que interessante, para que a gente fale em classe. Tem coisa, Laurinha, que eu como pai para você, se eu falar, você tem o direito de me desobedecer. Mas não vai tirar a consequência de você ser uma criança desobediente. Olha que forte. É uma coisa, né, meu irmão? Senhor. No Senhor. Exatamente. Ali Paulo foi bem claro, no Senhor. Porque tem aqueles que os filhos obedientes aos vossos pais no Maomé, no muçulmano, no espiritismo, na macumba. Maomé, o que faz? Você tem que matar o judeu e matar o cristão. E aí, como é que fica? Bem claro, né? Vamos finalizar. Eu falei que ia passar um tempinho, estou quase no cume aqui do processo. Eu não tenho, como sempre, né? Eu não tenho uma receita de bolo. Eu não tenho uma garantia de sucesso. Eu não tenho, irmão Gilberto. Gostaria de ter. Falar assim, olha, passo 1, 2 e 3. Ah, mas a Bíblia diz que se você ensinar, eu conheço um monte de crentes fiéis que fizeram o processo fielmente e o filho se desviou. Mas no final da vida dele, eu não quero fazer essa ligação. Mas se tornou uma pessoa que não pratica as obras que eu desviou-se, se tornou macumbeiro, se tornou um homossexual, se tornou um bandido, se tornou uma pessoa que não tem amor próprio. Não tenho como ter garantias no processo, não tenho. Eu tenho assim, faça da forma correta. Coloque a hierarquia. O ponto 2 da revista vai falar sobre o processo hierárquico. Use desse processo hierárquico. É uma certeza, é uma garantia que vai dar certo? Não. Mas eu tenho uma certeza, irmão Gilberto, como dá errado. Eu não tenho certeza, irmãos, para passar para vocês de como esse processo pode ser assertivo. Mas eu tenho uma certeza, como ele der errado. Se você puder, na classe, divulgar um pouco, devagar um pouco sobre esse ponto no segundo, é interessante. Primeiro ponto. Cuidado com os exemplos. Vai ser batido aqui. Opinião dividida. Cuidado com o que você plante. Deixe a oração de lado. Deixe a igreja de lado. Eu não sei como fazer uma regra de bolo para que isso dê certo, mas eu estou contando alguns pontos que a gente às vezes não percebe, sutilmente, que pode fazer com isso dê errado. Quer ver um exemplo rápido? Eu não vou me alongar, mas você pode usar isso em classe. Eu chego na classe, irmão Roberto, eu chego em casa e eu conto para a Laurinha, que tem 10 anos de idade, que eu acho que ela já tem uma cabeça de 50 anos e uma maturidade espiritual muito maior do que a minha, um problema que eu tive com o pastor local. Para a Cíntia, só que a Laurinha está lá do lado. Aliás, lá em casa é assim, eu estou falando na sala, tá sua mãe respondendo para mim lá na sala, lá no quarto. É ou não é, Cíntia? Não, pai, não sei o quê. Mas não estou nem falando com você, mas o radarzinho tá lá, ó. Muito cuidado com que a gente devaga nos horários do almoço, irmãos. Estou eu falando lá do irmão Gilberto, falando, meu Deus, o irmão Gilberto é uma bênção, irmão Gilberto, olha, não aguento mais ele. Aí chega aqui, Pai do Senhor, até numa tentativa de esforço de manter um relacionamento com ele. Eu estou plantando nela. Entendeu o conceito do plantio?
Às vezes a gente está lá na nossa casa murmurando da nossa igreja. Poxa vida, o culto foi tão pesado, não aguento mais. De domingo é uma porcaria na igreja. Estou falando para ela. Conversando com essa, que é minha esposa, mas quem está sendo plantado é essa. Cuidado com o que a gente planta, cuidado com o exemplo. Tem muito pai que quer dar exemplo, muito pai, muita mãe, e ele não tem como referenciar. Aliás, até assim, a gente falou, olha o exemplo, olha o exemplo. Né? É uma coisa interessante. Permanência na igreja, nós precisamos privar não, a palavra, nós precisamos prestigiar com presença na igreja. Não estimule a ausência. Não, filha, não quer ir para a igreja hoje? Não, não, filha, você não quer ir para a igreja hoje? Deixa eu te contar um segredo. Papai vai te contar um segredo do mundo adulto. Quando você não quiser ir para a igreja, por um motivo fútil, vá assim mesmo. Porque na sua vida de adulto você vai fazer um monte de coisa quando você não quer. Só que fazer um monte de coisa quando você não quer no trabalho é uma coisa. Porque você vê o salário. E quando você não vê o salário, você vai fazer do mesmo jeito, porque você vai ser uma adulta. Não dê motivo para que você só faça o que você quiser, porque senão não vai doer. No ponto 2, a gente fala sobre prioridades. Eu achei interessante como a revista coloca. Se você leu, você vai saber. Ele coloca: primeiro lugar é o cônjuge, segundo lugar são os filhos, terceiro lugar é a igreja. E ele fala assim: olha, obreiro, citando o que Paulo fala, se você não cuidar bem da sua casa, você é indigno, ou você não deve cuidar de um trabalho sacerdotal, você não deve exercer um ofício eclesiástico. Achei muito interessante. Posso pegar só um ponto nisso para fechar? Eu estou correndo, irmãos, porque eu falei que ia finalizar em 5 minutos e já passei. Eu minto com relação ao horário, meu Deus, que pecado. Cuidado com essa hierarquia. A hierarquia ela existe para te ajudar a ponderar. Ponderação. Se você vem primeiro para a igreja e a sua casa está despedaçada, a hierarquia está errada. Mas cuidado para que essa ordem não seja invertida ao ponto que você abandone um, porque aquele ali vem primeiro. A revista ela coloca muito claro, ponto 1, 2 e 3. E eu falei para vocês que eu fiz um comentário ontem sem ler esse texto. Primeiro lugar na sua casa é o seu cônjuge. Hã? Obrigado. É sua esposa, seu marido. Não vou falar mais, então. Falei errado. Eu falo errado. Primeiro lugar não é os filhos, irmãos. Tem um monte de relacionamento que fala assim: filho para mim é primordial. Eu estou casado por causa dos meus filhos. Então separa, irmãos. Está errado. Eu via muito esse discurso de uma pessoa. Pelos meus filhos eu sou uma leoa. Eu mato e eu morro. Não. Primeiro lugar na sua casa é seu marido. Primeiro lugar na sua casa é sua esposa. Você tem que ter o prazer, eu tenho que ter o prazer de chegar na minha casa e me relacionar com a minha esposa. Segundo lugar da minha casa é os meus filhos. Então eu já contei até outro dia para a Laura. E eu falo algumas verdades nua e crua para ela e para o Samuel. Vocês são secundários. Primeiro lugar é a mamãe. Sabe por quê? Daqui mais 10 anos, eles não vão estar nem morando comigo, se Deus quiser. Vão estar morando na casa deles, porque nós criamos o filho para o mundo. E quando eu digo se Deus quiser, é isso que eu quero. Eu quero que eles saiam, que eles cresçam, que eles sejam vulcões, flecha na mão do arqueiro. Não é isso? Falar é fácil. Hã? Não, tem que sair pro mundo mesmo, tem que arrebentar a boca do balão. Sair mesmo, e já tô sabendo, filha. Se for pensar em morar comigo, uma vez que saiu, não volta nunca mais. Se vira pelo mundo. Só que, quando passar o final, sabe quem vai ficar comigo no meu finalmente? É a minha esposa. Ela vai me visitar, a gente tem até plano, né, Laura, da gente tomar café juntos. Ótimo, vou ter o maior prazer do mundo disso. Mas quem vai estar comigo na minha casa é minha esposa. Então a ordem do ponto 2 é muito importante e cuidado para que a hierarquia não cometa excessos. Ter uma ordem te ajuda a pontuar. Você precisa de um momento de descanso com a sua família. Precisa, não abre mão disso. Mas você não pode falar assim: não, não vou para a igreja hoje porque Deus me ensinou que em primeiro lugar está a minha esposa. Não. O que eu estou te falando é o seguinte: se você durante o ano inteiro não teve um momento com a sua família, está errado. Se durante o ano inteiro você não teve um momento para dedicar exclusivamente para Deus, também está errado. A ordem te ajuda a priorizar e não se abster. Irmãos, eu vou fechar. Não dá para a gente continuar. Mas eu queria fechar até, olha, tem tanta coisa legal para ser falada em classe, que Deus permita que você devague por assuntos onde eu fui falho de não ter colocado nessa manhã, mas a ideia é dar sugestões pontuais e paralelas ao que está escrito, né? Não ser repetitivo. Mas eu, ouvindo aqui um pregador muito conhecido, se chama Luciano Sabirá, ou Subirá, sempre confundo. Subirá, obrigado. Minha dislexia me atrapalha. E ele falou o seguinte: o processo de educar, não importa a idade. Quando eu falo de educar, a gente está falando sobre família, sobre pais e filhos, sobre a promessa que isso envolve. Ele não está restrito ao tempo. Só que ele tem um processo. Durante uma etapa, a minha mãe eu anotei aqui. Minha mãe cuida, minha mãe ajuda, meu pai ensina. Chega um determinado momento que isso muda. Sou eu quem cuido, sou eu que ajudo, sou eu que ensino. Isso é cíclico, isso é bíblico. Isso nos dá esperança, tá, irmãos? Nós não seremos largados. Isso é um processo interessante. Só que esse processo ele precisa ser pautado com relação à Bíblia, com base bíblica. Quer ver um exemplo?
Olha só como é interessante. Eu quero contar para a Laura. Laura, isso aqui é errado. Eu abro a Bíblia com ela. Olha que interessante, irmãos. Olha que aplicação prática. Vem cá, filha. Você sabia que está escrito na Bíblia que você tem que me honrar como seu pai? Tem um exemplo desse Luciano que eu falei para vocês, que ele estava contando que ele fez uma correção numa adolescente, Martinha, de 14 anos de idade. E durante a correção, irmão Luiz, ele falou assim, olha, está escrito aqui. Vem cá, vamos ler o texto. Vamos ler Efésios 4. Vamos ler Deuteronômio 6. Vamos ler isso. Você sabia que está escrito na Bíblia que você falou que segue o princípio de honrar pai e mãe? Sabe o que ela falou? Ela começou a chorar, falou assim, meu pai nunca falou isso para mim. Ele sempre falou que eu tinha que obedecer ele. Sabe qual que é o problema? Sabe por que a gente não usa a Bíblia no ensino dos nossos filhos? Para colher as promessas que isso nos dá direito? Sabe por que filhos a gente não usa isso? Porque a gente não tem o hábito de ler, irmãos. Como eu vou falar para minha filha que roubar é errado se eu não sei onde está escrito na Bíblia que roubar é errado? Como eu vou falar para minha filha que ela precisa me honrar se eu não sei na Bíblia onde está escrito que ela precisa me honrar? Como eu vou falar para ela que ela precisa me honrar se no versículo de baixo está dizendo assim, e você, pai, não provoque a ira dela? Use a Bíblia para ensinar seu filho, mas para usar a Bíblia para ensinar o seu filho, você precisa ler a Bíblia. Silêncio, né? Vamos ficar de pé, irmãos. Passei mais do que eu deveria. Tenho certeza que os professores em classe vão ter uma postura pastoral. E eu tenho certeza que é uma aula de cura, irmãos. Tem coisas que nosso coração precisa ser curado, mesmo com 90 anos de idade. E se essa mensagem chegou para você, se essa mensagem te tocou nessa manhã, ore. Nunca é tarde para que você comece uma cura de um processo que precisa ser restaurado, restabelecido na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, meu Deus, por mais um dia de vida. Te agradecer por mais uma oportunidade, meu Deus, de revisitar um assunto tão simples, tão fácil, tão batido, mas nós precisamos verbalizar a respeito. Senhor, cure aquelas pessoas que têm feridas em aberto, meu Deus. Cure relacionamentos, cure, meu Deus, e trate no coração. Seja o Senhor a divisão entre o conteúdo pedagógico e o conteúdo prático, Senhor. Traga em paz aquele aluno que está vindo para sua casa com disposição de aprender. Hoje é a nossa última aula com divisão de classe, meu Deus. Nós aproveitamos para te agradecer por esse momento de 2024, muito proveitoso. Abençoe a aula. Seja o Senhor o docente superior de cada classe nessa manhã, Senhor. E acima disso, seja o Senhor o gerente responsável dessa escola aqui em Vila Ema. Nós te pedimos, meu Deus, e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus.